Olá, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Carvalho. Hoje vamos de Direito Administrativo, focados no concurso do TRE. Nosso tema de hoje, Lei 8.112, que é o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Mas hoje nós vamos falar a respeito das formas de vacância. Muitas vezes a gente fala, né? A gente vê recorrentes aí questões sobre formas de provimento, mas precisamos também falar um pouquinho das formas de vacância. Só para a gente relembrar, as formas de provimento são aquelas de prover ali, tá? Questões das nomeações, por exemplo. Então, por exemplo, a nomeação é a primeira forma aí de provimento. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e a recondução. Essas são as nossas formas de provimento. Mas e as formas de vacância? O que é vacância? Já que provimento é você tomar conta de um cargo público, de uma vaga, tá? Que está ali vaga para você, dar vacância é justamente o contrário. Você está saindo daquela cadeira, você está saindo daquele cargo e está deixando ele vago. Isso é vacância, tá? Então tá aqui para você comparar aí, tá? A respeito das formas de provimento e as formas de vacância. Lembrando que nós temos duas formas de vacância que também são formas de provimento, são chamadas formas híbridas, que é a promoção e a readaptação, tá? Marquei errado aqui para você, ô Jesus, vamos lá. Só para a gente enfatizar então essas duas formas híbridas, que é a promoção e a readaptação, tá? A promoção aí, só para a gente relembrar, é aquela forma de ascensão, cuidado com essa palavra, de forma vertical dentro da mesma carreira, tá? Então, sempre da mesma carreira. Ninguém vai sair ali, né, de um cargo de nível médio e vai ser promovido para um cargo de nível superior. Isso não existe, tá? E a readaptação, que é também uma forma de vacância. A readaptação é quando o servidor público ele vai ali apresentar uma limitação física ou mental, que quando não lhe possibilita ali a sua aposentadoria por invalidez, ele será readaptado em algum cargo que tenha compatibilidade de vencimentos, de atribuições, de escolaridade. Beleza? Só para a gente relembrar essas formas de provimento, já que elas também são formas de vacância. Assim como as formas de provimento, esse aqui é um rol taxativo, tá? Não pode vir nenhuma outra lei que traga aí uma outra forma de provimento ou uma outra forma de vacância, que crie uma forma de vacância. Só temos essas. Quais são, então, voltando aqui? A promoção e a readaptação, que é essa que a gente acabou de falar, a exoneração, a demissão, a aposentadoria e todas as suas formas de aposentadoria, posse em cargo inacumulável, remoção e distribuição e a substituição, certo? Falamos um pouco então aqui da vacância, já que eu já tinha comentado, né, que a promoção e readaptação é ali de caráter híbrido. Vamos começar a falar da exoneração, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter muito cuidado a respeito da exoneração. Isso aqui é uma dica até para, tá? É uma dica aqui que fica para as pessoas que comentam a respeito de servidores que estão sendo exonerados. Cuidado, porque a exoneração, ela não é uma forma de punição, tá? Então ela não pode ser considerada uma punição, naquele sentido que você fala: "Nossa, fulano foi exonerado, que horror". Cara, se ele foi exonerado, ou ele pediu para ser exonerado, tá? Que é um mecanismo da exoneração, ou a administração exonerou em quais situações? Quando ele não foi habilitado no estágio probatório, ele reprovou, tá? Naquela avaliação periódica de desempenho. No caso dele não ter entrado em exercício ali após a posse, que ele tem um prazo de 15 dias, da nomeação, tá? Para a posse, ele tem 30 dias. Da posse para entrar em exercício, ele tem 15 dias. A partir do momento que ele toma posse, ele já é servidor público. Não entrou em exercício dentro dos 15 dias, ele será exonerado, tá? Então, isso não é uma forma de punição. Significa que ele tomou posse, mas ele não quis entrar em exercício. Beleza, tchau, obrigado, tá? O que as pessoas confundem muito a exoneração com a demissão? A demissão, ela é uma punição,
tá? Só que o final, o resultado, tanto da demissão quanto da exoneração, é o cara dar vacância. Ele está saindo ali daquele cargo que está deixando ele vago, tá? Então, existem aí 4 mecanismos, tá? 4 mecanismos de exoneração, que não é punição. Primeiro, a pedido do servidor, que ele está pedindo para sair fora, ele não pede demissão, ele pede exoneração. Por quê? Porque a demissão é punição, ele não vai pedir para ser punido, certo? Segunda situação é aquela que acontece de ofício pela administração. E nessa existem 3 situações. Quando ele não está habilitado em estágio probatório, quando ele reprova na avaliação periódica de desempenho, quando ele não entra em exercício dentro do prazo de 15 dias, e ainda existe a exoneração do cargo em comissão. Esses casos aqui, dos cargos em comissão, dos cargos comissionados, são aqueles servidores que são de livre nomeação e livre exoneração. É uma forma de mandar o cara embora, mas com cuidado, tá? Esse mandar o cara embora não é demitir, não é punição. Então, ele precisa justificar? Não. Por quê? Livre exoneração, livre nomeação, tá? Existe a possibilidade das exonerações de um servidor público que tem um cargo estável, tá? Existe, ok? Mas são casos excepcionais, porque a regra é que um servidor estável, que ocupa um cargo que não seja, que é um cargo efetivo, que não é um cargo em comissão, esses indivíduos, eles têm a estabilidade após 3 anos de estágio probatório. Passou no estágio probatório, beleza, o seu cargo, a sua estabilidade ali, o seu estágio probatório vai ser homologado nos últimos 4 meses, ele vai entrar em estabilidade. Só que esses cargos estáveis, esse indivíduo ele ainda pode ser exonerado, tá? Em situações muito excepcionais. Qual? Primeiro, nos casos ali de avaliação periódica de desempenho, através de uma lei complementar que vai trazer todos aqueles requisitos que existem lá durante o estágio probatório, mas durante o estágio probatório, nós temos os requisitos, tá? Que o indivíduo vai passar por essa avaliação, vai ser reprovado, vai ser exonerado. No caso do servidor estável, ele continua sendo submetido a uma avaliação periódica de desempenho que vai acontecer de forma anual. Mas quais critérios? Não existe essa lei complementar. Então, existe sim a possibilidade de exoneração do servidor estável mediante avaliação periódica. Sob qual critério? Não existe. Então, existe essa possibilidade, mas ainda não existe a forma como isso vai acontecer, tá? Então, a lei complementar, deveria haver uma lei complementar que traga esses requisitos. Não existe, ok? Só existe a possibilidade disso acontecer. Na prática não funciona porque essa lei complementar não existe. E segundo caso de uma exoneração de um servidor estável para exoneração, tá? É uma justificada necessidade de corte de pessoal. Então, no caso de corte de pessoal, a administração ali tá falindo, tá quebrando, precisa cortar pessoal. Primeiro, quem serão cortados? Quem serão os indivíduos que serão cortados? Aqueles que têm carga em comissão. Primeiro caso, certo? Segundo, quem que vai ser cortado depois dos cargos comissionados? Aqueles que estão em estágio probatório. E só em último caso haverá exoneração mediante justificativa plausível, lógico, dos cargos efetivos que são estáveis, tá? Então nós temos aí essa situação excepcional de corte de pessoal em questão financeira. Tem que ter a necessidade, essa necessidade tem que ser justificada, ok? Então, com relação à exoneração, muito importante aqui para você, não é punição. Pode acontecer, então, a regra que seja a pedido do servidor ou de ofício pela administração. Nesse caso, quando é de ofício pela administração, não habilitado em estágio probatório, não entra em exercício após a posse, que é o prazo de 15 dias, ou para os cargos em comissão. Existe a possibilidade, tá, de exoneração do servidor estável, que ali através da avaliação periódica, que essa lei complementar ela não existe para trazer ali, né, os critérios dessa avaliação, e a questão do corte de pessoal. Mas esse corte de pessoal, vou até colocar um asterisco aqui para você, o corte de pessoal vai acontecer primeiro para os cargos em comissão, depois para os indivíduos que estão em estágio probatório e só em último caso para esses servidores estáveis.
O servidor estável, aqui fica uma observação também para você, o servidor estável, ele tem certas garantias, tá? Que é, por exemplo, o de não perder seu cargo. Mas o servidor estável, ele pode perder o cargo? Pode. Acabei de te demonstrar duas formas de exonerações, certo? Mas existem ainda as formas de demissão desses indivíduos estáveis, mediante processo administrativo disciplinar, mediante trânsito em julgado de algum crime comum, tá? Então, existem essas outras possibilidades também do servidor estável perder o seu cargo efetivo, beleza? Além, então, aqui, voltando, além da promoção, da readaptação, da exoneração, vamos falar um pouco agora dessa demissão. Agora sim, a demissão é punição. Aí é uma forma de vacância. Você está saindo fora e está deixando o cargo. Assim como acontece na exoneração, a demissão também, o cara está saindo e está deixando a sua cadeirinha, que é o seu cargo, vago, beleza? Está dando vacância àquele cargo. E como que as demissões elas vão acontecer? Eu vou trazer aqui para você um rol de situações que vão levar às demissões, tá? Mas nós temos aqui, por exemplo, tá? A demissão que é forma de punição. Eu vou mostrar aqui para você logo depois, tá? Aqui no artigo 132. Mas antes da gente chegar lá, só essa observação a gente vai falar da questão da aposentadoria e logo eu volto para a gente falar da demissão, que é um caso um pouco mais complexo, tá? Que tem muitas situações que levam à demissão do indivíduo, tá? A aposentadoria, ela pode acontecer de acordo com 8.112, tá? De acordo com o nosso estatuto público aí, né, dos servidores civis públicos federais. Primeiro, mediante invalidez, tá? Onde aquele indivíduo que apresentou limitação física ou mental não tinha nenhum cargo vago para ele, tá? É aquela situação que o indivíduo não pode ser readaptado, porque ele apresentou essa limitação física ou mental e não tem na administração inteira a qual ele pertence nenhum cargo que seja compatível, escolaridade, atribuições e vencimentos. Não tem, e que seja, lógico, compatível também com a sua limitação apresentada. Porque não adianta o indivíduo apresentar uma limitação física e ele vai ser readaptado num outro cargo que ele precise utilizar aquela mesma situação física que ele está invalidado. Então, não pode, tá? Que ele está limitado. Então, não acontece isso. Então, precisa ter essa compatibilidade também com a sua limitação, certo? Não tem na administração nenhum cargo que seja compatível para isso. O que vai acontecer? Esse indivíduo, então, ele vai ser aposentado por invalidez. E quem que vai promover isso? Uma junta médica oficial. Ela vai verificar se realmente ele está ali com uma limitação física ou mental grave, a ponto de não ser ali possível a sua readaptação. Então, coloca esse indivíduo para aposentadoria por invalidez. Existe a situação do indivíduo voltar, no caso dessa mesma junta médica oficial, confirmar que aqueles motivos que levaram à sua aposentadoria por invalidez se tornaram insubsistentes. A esse indivíduo, então, vai acontecer o quê? Vai ser revertido, vai ser promovida aquela forma de provimento chamada de reversão, que é a volta, né, que a gente vê, eu costumo brincar que é o reversão, é o V, volta do velho, tá? Então, ele está voltando, porque ele foi ali a sua aposentadoria por invalidez, os motivos, né, que levaram a essa invalidez se tornaram insubsistentes. Ele tinha uma limitação, essa limitação foi corrigida. E aí a junta médica viu e falou: você disse que tinha uma limitação aqui na mão, você tinha LER, mas tratou, fez uma cirurgia, agora tá, ó, belezinha, pode voltar, beleza? Então, pode acontecer essa reversão, tá? Então, só pensando aqui na aposentadoria, a primeira situação da aposentadoria é por invalidez, que vai ser submetida a essa junta médica oficial. Segunda situação de aposentadoria. Existe ali a aposentadoria compulsória. O indivíduo atingiu a idade de 75 anos e ele é estável. Então, ele era estável no cargo, atingiu 75 anos, aposentadoria compulsória. E ainda existe a aposentadoria voluntária. Galera, isso aqui é pensando na 8.112, tá? Tem nada a ver aí com a CLT, da reforma trabalhista, o tempo de contribuição, não sei o quê, período de transição, blá, blá, esquece, eu tô falando de 8.112. É o que está lá no 8.112, tá? Aposentadoria compulsória, 75 anos, cargo estável. Aposentadoria voluntária, o cara tá pedindo para aposentar.
Ele precisa ter um tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Tudo bem? A qual a idade? Véi, não interessa. Véi mesmo, né? Não interessa. O que está na 8.112 são esses critérios aqui. Tempo de contribuição para a aposentadoria voluntária de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. E mais uma vez, aposentadoria compulsória, 75 anos de idade, estável. Beleza? Desde que ele tenha esse cargo estável. Voltando então para falar da demissão, tá? Então, as situações de demissão, de acordo com 8.112, está lá prevista no artigo 132. Lá na nossa lei 8.112, o artigo 117, ele traz algumas situações do inciso 9º e o inciso 11º, que fala a respeito dos deveres, tá? Dos servidores públicos. Aquelas obrigações que nós temos enquanto servidores públicos. Violei esses deveres aqui, esses deveres são graves e eles vão levar à demissão, e essa demissão vai levar a uma incompatibilidade para o exercício do serviço público federal pelo prazo de 5 anos, tá? Estou falando da demissão. Existe ainda a demissão bem do serviço público, aquela situação que vai levar a incompatibilidade para o serviço público por 10 anos. Mas o que isso significa? Você foi demitido, tá, nessas duas situações, e isso gerou uma incompatibilidade para você não exercer mais nenhum cargo público federal, tá? Naquela organização que você pertencia. Você fica incompatível pelo prazo de 5 anos, tá? E existe, assim, na prática também, situações em que você foi demitido por uma situação que não seja tão grave, tá? Vamos pensar aqui, por uma inassiduidade habitual, tá? Que ali você teve faltas consecutivas ali sem causa justificada, né? Enfim, não consecutivas, perdão, a inassiduidade habitual é interpoladas. Mas, enfim, você foi ali demitido por inassiduidade habitual, certo? E aí você quer voltar para um cargo público. Você poderia, a partir dos 5 anos, mas dentro desses 5 anos, você passa num outro curso, tá? Num outro concurso, e lá eles vão te pedir um histórico seu enquanto servidor público. Tá? Lá na posse existe um rol de documentos imensos que a gente tem que levar. E um desses é justamente esse documento. Se você já foi servidor, você tem que levar essa documentação, que é a sua ficha, tá? Que é seu dossiê enquanto servidor público. E o que vai estar lá no seu dossiê? Demissão por inassiduidade habitual. Isso pode prejudicar a sua posse, tá? Ainda que não seja num cargo público federal. Isso pode te prejudicar em outros cargos também, isso pensando na questão prática. Beleza? Então, quais são as situações para as demissões previstas no artigo 132? Primeiro caso, tá? Primeira observação sobre as demissões que são punições. Precisa ser submetido a um processo administrativo disciplinar. Tá? Não é sindicância, porque a sindicância é ali para suspensões e advertências. Demissão, processo administrativo disciplinar. Contraditório, ampla defesa e blá, 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 toda aquela situação que a gente já conhece, tá? E que a gente vai falar em uma outra ocasião sobre esses procedimentos disciplinares. Quais são as situações previstas no artigo 132? Primeiro, crime contra a administração pública, tá? É uma situação extremamente grave, tá? Que vai gerar aqui, tá, a demissão a bem do serviço público. Crime contra a administração pública, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Qual a diferença entre essas duas situações, tá? De acordo com o 8.112, abandono de cargo é uma ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Então, presta muita atenção. Abandono de cargo, você está se ausentando intencionalmente. Por 30 dias? Não, 30 dias não deu abandono de cargo. Precisa ser no mínimo aí 31, porque a lei é clara. Mais de 30 dias consecutivos. Ai, mas eu me ausentei por 30 dias. Beleza, não deu abandono de cargo. Voltei um dia e depois abandonei mais 30. Beleza, primeiro que você vai perder ali, né, a sua remuneração por esse tempo que você ficou afastado. E vai ser submetido a outras situações. Isso pode configurar a inassiduidade habitual.
Porque a inassiduidade habitual é falta sem causa justificada, você não justificou, não quis falar para o seu chefe por que você se ausentou, certo? Por aí, 60 dias interpolados. São 60 dias interpolados. Então, nessa situação que eu exemplifiquei, se ausentou 30, voltou 1. Se ausentou mais 30, já deu 60 dias e está interpolado, porque no meio desses 60 dias, teve um dia que você foi trabalhar, tá? E detalhe, durante o prazo aí de 12 meses. Então, existe uma diferença muito importante, tá, entre abandono de cargo e inassiduidade habitual na questão de ser consecutivo ou interpolados e a questão do prazo, tá? Na inassiduidade habitual é por 60 dias interpolados durante o prazo aí de 12 meses. No abandono de cargo é mais de 30 dias consecutivos, tá? Então, cuidado aí, cuida com dessas duas situações que geram demissão. Outra situação que vai gerar demissão, inclusive a demissão a bem do serviço público, improbidade administrativa, tá? Esquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios da administração. Qualquer daquelas situações previstas lá na Lei 8.429, alterada pela 14.230. Inciso 5º, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Você fez um escândalo. Não, não é isso, tá? Você apareceu pelado lá, conduta escandalosa. E ainda, você pode estar aí submetido a situações lá do Código Penal ainda, né? Insubordinação grave em serviço. Isso aqui cai muito em prova por causa da palavra grave, tá? Porque sempre que aparece insubordinação grave em serviço, é demissão a bem do serviço público por ser grave ou é só demissão? Demissão simples, tá? Item 7, inciso 7º, ofensa física em serviço, tá? Então, é uma ofensa física em serviço a servidor ou ao particular, salvo em legítima defesa, né, ou de outrem. Então, você está lá numa situação em que você foi ofendido, né, por um particular ou por outro servidor público e vocês saíram no tapa. Se acontecer de ser alguma coisa ali que não era em legítima defesa ou não era para defender uma outra pessoa, demissão, tá? Então, fica de olho nisso aí. Aplicação irregular de dinheiro público, que também vai gerar aqui, né, demissão a bem do serviço público. E essa aplicação irregular de dinheiro público, tá? Cuida que algumas situações pode até ser configurada em improbidade administrativa e prejuízo ao erário, certo? Outras situações, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, tá? Se o juiz, aqui também tem uma situação de atentar contra os princípios da administração, que é a improbidade administrativa. Mas só o fato de revelar segredo em razão da atribuição do cargo, revelar segredo que se apropriou em razão do seu cargo, pura e simplesmente pelo 8.112, é uma demissão simples. Se o juiz lá, né, autoridade administrativa, não juiz, verificar que tem uma improbidade administrativa na sua conduta, aí já é demissão a bem do serviço público, aí muda a figura, né? Então a gente precisa, né, ficar atento com isso. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional também pode configurar improbidade e é também uma situação mais grave. Corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Esse caso aqui de acumulação ilegal de cargos, tá? Que é uma outra situação que vai levar ali também a uma outra forma de vacância. Essa acumulação ilegal de cargos tem alguma observação. Tá? Vou colocar até aqui um asterisco, que está lá no artigo 133, que fala sobre essa acumulação ilegal de cargos. Não vou entrar muito a fundo, vou só mencionar isso daqui para você, porque isso aqui é uma situação lá dos procedimentos disciplinares. Então, a acumulação pode ser detectada a qualquer tempo. Então, a autoridade competente fez essa detecção, né, verificou que está tendo uma acumulação ilegal de cargo, ele vai notificar o servidor e vai comunicar, vai comunicar também a chefia imediata. Para quê? Para que vai fazer isso? Para instaurar um procedimento, tá? Vai dar a opção para o servidor para ele escolher qual cargo que ele quer. E essa opção, ele tem 10 dias improrrogável para decidir. Você está tendo 2 cargos aqui que são incompatíveis. Tá? 2 cargos técnicos, por exemplo, que a gente sabe situações previstas, autorizadas pela Constituição, né? Que a gente vai falar sobre isso. Né? Que tem ali a situação da posse em cargo inacumulável, né? Acumulável, perdão. Que é os casos ali que é inacumulável.
que vai gerar a vacância do cargo anterior. Mas se você não deu essa vacância, você não assumiu esse cargo comunicando, você quis assumir os dois. Tá? A gente sabe que existe a situação prevista constitucionalmente, que é autorizada pela nossa Constituição, dois cargos de professor, professor mais cargo técnico, e nós temos a situação de dois cargos da saúde, certo? Só que vamos imaginar a situação de dois cargos técnicos, é permitido pela Constituição? Não é. É permitido pelo 8.112? Também não é. Então não pode. E aí você acumulou ilegalmente esses dois cargos técnicos. Ah, vamos pensar aqui, um cargo como auditor da Receita Federal e um cargo de analista judiciário no TRE. São dois cargos técnicos. Pode? Não, não pode. Certo? Mas tinha compatibilidade de horário. Eu posso fazer isso. Eu sou o Július do concurso público. Eu tenho 5 empregos. Beleza. Só que é ilegal, você não pode fazer isso. São dois cargos públicos que são incompatíveis. E aí a autoridade competente descobriu isso, te notificou e notificou a chefia imediata. E vai falar assim, ô filho, escolhe. Você tem 10 dias improrrogável para escolher qual dos dois cargos que você vai querer assumir. Ou você vai seguir como auditor, ou você vai seguir como analista judiciário. Os dois não pode. E aí, o que você fez? Tô invisível, tô invisível, tô invisível. Aí você se omite. Você fala assim, eu não tô sabendo de nada, né? Não quero saber, não vou fazer essa escolha, porque é uma escolha muito difícil para mim, e você se omitiu. Da omissão, vai ser instaurado um procedimento, esse procedimento ele é sumário, ele é rápido, tá? Assim como os procedimentos lá de abandono de cargo na assiduidade habitual também é um procedimento sumário, aqui também é rápido, tá? Por quê? Porque é fácil ali você apurar essa situação. Você verifica assim, tem dois cargos, ó, tem dois olerites, pronto, já está configurado a acumulação ilegal de cargos. Então, o procedimento é sumário. Vai ser, então, instaurado o processo administrativo disciplinar em 30 dias, prorrogável por mais 15, é sumário, tá? E aí tem toda uma situação específica dentro do processo administrativo disciplinar, tá? Que eu não vou falar disso aqui, a gente não está falando de procedimento disciplinar, mas só para você saber que essa acumulação ilegal de cargos pode levar aí a esse procedimento sumário que vai levar à demissão desse servidor. Beleza? Continuando aqui a falar da demissão, existem ainda, né, as outras situações que estão previstas lá no artigo 117, que são as transgressões disciplinares. Então, as transgressões disciplinares dos incisos 9 até o 16º do artigo 117 vai gerar demissão. Antes, tá? Até o inciso 8º das transgressões previstas lá no artigo 117, das situações, vai levar ali somente a advertência. Tá? A situação da advertência, que é através de uma sindicância, né? Se instaurar a sindicância, ok? E a suspensão em caso de reincidência de advertência. Então, só para uma observação sobre isso. O artigo 136 versa aqui a respeito sobre a demissão ou a destituição de cargo em comissão, tá? Por quê? Porque nós temos essas situações do cargo em comissão, às vezes o cara tá fazendo todas essas cagadas previstas no 132. E ele tem um cargo comissionado, né? Então, gera essas situações aqui que a gente já destacou lá, né, que é improbidade, aplicação irregular, lesão e corrupção. Vai levar ainda à indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal. Corrupção, tem ação penal. Aplicar improbidade administrativa, pode ter ali uma situação, né, excepcional, mas enfim, nem vai entrar em caso aqui de ação penal, beleza? Então, se tem essas situações, pode levar à destituição do cargo em comissão. Continuando aqui a falar das formas de vacância, nós temos essa outra forma de vacância que eu já tinha comentado aqui, que é posse em outro cargo inacumulável. Então, o indivíduo está sendo aprovado, vai ser empossado em outro cargo. Só que esse outro cargo não pode ser acumulado, a situação dos dois cargos técnicos. Porque o que pode? Professor mais professor, e aqui eu estou falando de cargos públicos. Não estou falando de vocês, por exemplo, ser professor numa faculdade federal e professor numa faculdade particular. Isso aqui pode de qualquer jeito. Ah, eu fulano dá aula em 3 faculdades particulares e uma pública. Isso pode? Pode. Ele só tem um cargo público. O que não pode são 3 faculdades públicas. Aí não pode. Ele pode em 2. Porque a regra constitucional são 2 cargos de professor público, um cargo de professor mais um cargo técnico, certo?
públicos, e 2 cargos da área da saúde, públicos. Ai, mas eu conheço um fulano que é médico em 5 hospitais, enfermeiro. Geralmente, enfermeiro trabalha em pelo menos 3 hospitais aí. 3 hospitais, são 3 hospitais públicos, pequeno gafanhoto. Se não são 3 públicos, não tem problema. Agora, se são 3 públicos, aí dá merda, porque aí ele vai entrar naquela situação lá de acumulação ilegal de cargos, ok? E aí acontece a situação que o indivíduo passou para 2 cargos técnicos, aquela mesma situação, auditor da Receita e analista judiciário. Massa. 2 cargos técnicos. Pode? Não, não pode. Então, o que ele vai fazer? Ele aprovou em um, certo? E vai tomar posse nesse outro cargo, beleza? Então, o que ele fez com o cargo anterior que ele estava ocupando? Ele era auditor e passou ali, né? Se ele era auditor, vai para analista judiciário, né? Vai ganhar menos. Mas, enfim, vamos supor que seja o contrário. Ele era analista judiciário e passou para auditor da Receita. Massa, o salário é muito maior. Então, ele vai assumir auditor da Receita. O que vai acontecer, né, com o cargo de analista? Vai ficar vago. Por isso que é uma forma de dar vacância, tá? É bem simples isso, ok? Reprovou no estágio probatório. Aí tem aquela situação. Vou até me ajeitar aqui. Reprovou no estágio probatório lá para o auditor da Receita. Ele pode voltar? Pode, tá? Então, ele pode voltar e é a forma de provimento, né? Naquela situação, se ele era estável enquanto analista judiciário, ele pode, então, voltar aí, perdão, para o seu cargo anterior, ok? Outra situação prevista aqui, como forma de vacância, a remoção e a distribuição. A remoção, tá? É bem comum dentro do serviço público, tá? Que o indivíduo está indo para uma outra unidade dentro do mesmo quadro de servidores, tá? Com ou sem mudança de sede. O que é essa remoção? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Não é uma situação aqui de tribunais, tá? Eu sou investigadora da Polícia Civil. Trabalho na delegacia X, beleza? Do estado de São Paulo. E aí eu teve até essa situação real, e aí eu fui removida desse distrito policial para uma delegacia da mulher. Tá vendo? Estou sendo removida, é uma remoção, é para uma outra unidade. Continuo pertencendo ao mesmo quadro dos investigadores de polícia e mudei de sede, tá? Na verdade, eu não mudei de sede porque eu continuei em São Paulo, certo? Pode ser uma outra mudança de sede, como aconteceu ainda a situação real, eu pedi remoção para uma outra sede, para uma outra delegacia de uma outra cidade. Isso pode acontecer? Pode, tá? Então, essa é a remoção que acontece. Você está mudando de prédio, você não está mudando de cargo, você não está mudando de administração. Você pode estar mudando ou não de sede, no sentido que você está mudando de cidade até, tá? Então, existe essa situação. Para acontecer a remoção, existem 2 situações. Essa remoção pode ser de ofício pela administração, a administração que está removendo você. Ela está mandando você ir para uma delegacia da mulher, que é o meu caso. Eles que me mudaram do distrito para DDM, certo? Nesses casos, se houver mudança de sede, se houver mudança de cidade, eu posso receber uma ajuda de custo de até 3 vezes a minha remuneração. Por que que isso pode acontecer? Porque para uma outra cidade eu preciso me mudar para uma outra cidade, tem que alugar casa, tem que fazer um monte de coisa. Então, pode acontecer essa ajuda de custo de até 3 vezes a remuneração. Isso é discricionário. Pode ser uma vez só, pode ser 2, pode ser até 3, ok? Mas a remoção também pode acontecer a pedido. Eu estou pedindo para mudar de sede, tá? Ou estou pedindo para mudar, sem mudança de sede, na mesma cidade, para uma outra unidade. Quando é a pedido do servidor público, a administração vai decidir ou não. Ela pode, a seu critério, aceitar ou não, isso é discricionário. Mas existe excepcionalmente aqui também a situação em que você vai pedir para ser removido e que não depende de decisão da administração. Vai ser independente do interesse da administração. E aí nós temos 3 situações. Primeira situação, para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi removido a pedido de ofício pela administração. Então, por exemplo, você é casado, você é analista judiciário e é casado com outro analista judiciário. E ele foi removido
de ofício pela administração. A administração pegou ele e mandou ele para outra cidade. E aí você fala assim, pô, meu marido, o que vocês estão fazendo com meu marido? Eu vou junto. Aí você pede a remoção para ir para essa mesma cidade. A administração, ela vai, vou pensar. Não, tem que pensar nada. Você de ofício mandou meu marido lá para aquela outra cidade, eu vou junto. E aí você vai. Então, isso independe do interesse da administração. A administração é obrigada a ceder essa remoção a pedido, certo? Outra situação, por motivo de saúde, de cônjuge, companheiro ou dependente. Você tem um filho que faz um tratamento de qualquer problema de saúde numa cidade que é especialista naquilo. E só lá naquela cidade que trata aquela doença, ou existem os melhores tratamentos, e você pede para ser removido para aquela cidade, para fazer ali o tratamento de saúde do seu filho, por exemplo. A administração vai pensar se ela vai aceitar? Não. Independe do interesse da administração também. Ou numa última situação para processo seletivo de promoção, tá? Quando você vai fazer um processo seletivo e é em outra cidade, tá? Em outra situação, em outra unidade. E aí você solicita essa remoção para participar desse processo seletivo para ser promovido, e aí a administração também não precisa pensar se ela vai aceitar, não é critério da administração, independe do interesse da administração para isso, tá? Então a remoção, que é diferente, tá, da distribuição, e eu vou te mostrar qual que é a diferença entre elas, vou colocar aqui, ó, elas são diferentes, tá? A remoção, ela é para uma outra unidade do mesmo quadro com ou sem mudança de sede, pode acontecer de ofício, tá? Pela administração, a administração que está removendo você, você pode receber essa ajuda de custo, ou você pode pedir, tá, essa remoção. Quando o servidor público ele pede por essa remoção, isso fica a critério da administração, ou nessas três situações que essa remoção é pedido, independe do interesse da administração. Em quais situações? Quais são essas três situações? Acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado, nessa situação aqui de ofício pela administração, por motivo de saúde, né, para acompanhar esse tratamento de saúde de cônjuge, companheiro ou dependente, ou nos casos de processo seletivo promovido, tá? Essa remoção é diferente de distribuição. Por quê? Porque a distribuição você está indo para outro órgão. Tem que ser do mesmo poder. O que seria um outro órgão? Você pertence ao poder, né, o poder legislativo da União, tá? Ou não. Pode ser aqui no caso de uma situação do Estado de São Paulo, tá? Tribunal Regional do Estado de São Paulo, ok. E é do poder é do poder judiciário, tá? Do Estado de São Paulo. E você quer ir para o TJ, Tribunal de Justiça. É outro órgão, mas é do mesmo poder. Isso é possível, professora? Na teoria, é. Na prática, é muito difícil. É muito difícil. Porque na teoria, tá lá no artigo 37 da Lei 8.112, primeiro, que você precisa de uma prévia aprovação do sistema, tá, de pessoal, ok? Do sistema de pessoal. Por quê? Porque essa conta vai sair do TRE e vai para o TJ. Então, o TJ tem que saber se ele tem disponibilidade para pagar esse salário, essa remuneração, certo? E existem outras situações que estão aqui no artigo 37. Primeiro, tem que ser do interesse da administração, tem que ter uma equivalência de vencimentos. Não dá para você receber 5.000 lá no TRE e querer ir para o TJ ganhar 15, né? Lógico que não vai aceitar. Tem que ter aqui a manutenção da essência das atribuições do cargo. Você era ali um cargo de nível médio no TRE e vai para um cargo de nível superior no TJ? Não, a atribuição é diferente, tá? Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade. Mesmo nível de escolaridade, que eu acabei de falar aqui também do nível médio e nível superior, tá? Que a gente sempre associa a questão de atribuições também, né? Você trabalha numa situação aqui acompanhando o juiz, né, do tribunal, né, regional ali do estado, e quer ir para o TJ acompanhar um desembargador, tá? Então muda a atribuição, né, alguma coisa nesse sentido. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do cargo, do órgão ou da entidade. Tá? Aqui pensando em TJ, tá tudo certo, né? Bem parecido aqui
né, as atribuições e finalidades do órgão. Mas e se a gente parar para pensar no Poder Executivo, tá? Aí, por exemplo, eu sou policial civil e eu quero ir para a Polícia Militar. É outro órgão. Isso pode acontecer? Acho difícil. Por quê? Pode ser do interesse da administração. Não há tanta equivalência. Existe uma certa equivalência de vencimentos, né? Pensando no estado de São Paulo, tá? Polícia Civil e Polícia Militar, ok? Manutenção das atribuições do cargo? Não. Por quê? Porque a Polícia Civil, ela é investigativa, a Polícia Militar é ostensiva. Então, aqui já começa que as finalidades institucionais do órgão já é diferente. E ainda pensando aqui, não pensando em Polícia Militar ou Polícia Civil. Se eu quiser sair da Polícia Civil e ir trabalhar num hospital público, pertencente ao Poder Executivo, é outro órgão, mas a finalidade do órgão é semelhante? Não é. Então, não dá, tá? Essa distribuição também não pode acontecer, ok? Tem que ser semelhantes, tá? Os órgãos devem ser semelhantes aí, fora todas essas situações aqui, com prévia aprovação do sistema de pessoal, né? E seguir todos esses critérios cumulativamente, tá? Previstos aqui no artigo 37 da Constituição, não, perdão, da 8.112, certo? A última situação aqui das formas de vacância é a substituição. Aí essa substituição, ela vai acontecer para os cargos de direção, chefia ou de natureza especial. Algum indivíduo que era chefe, tá, ou diretor, ou de alguma natureza especial, por exemplo, ministros, saiu de férias. Então, alguém tem que substituir, certo? Alguém tem que entrar no lugar. Os substitutos indicados devem seguir aqui o regimento interno, tá? E o dirigente máximo aqui do órgão também tem que manifestar o seu interesse. Em caso de omissão desse dirigente aqui, tá? Vai haver aqui um regimento, uma situação interna que, né, isso aqui é de cada órgão, tá? Por isso que tem que avaliar o regimento interno de cada órgão para saber qual é a situação que vai ser prevista nisso. O substituto vai ter que optar pela remuneração nos casos de funções acumuladas. Por exemplo, ele era, né? Vou dar um exemplo aqui no meu caso. Sou investigadora da polícia. Beleza, salário 5.000. Tá, tô arredondando, tô pensando aqui na situação. E aí, é mais ou menos isso mesmo, tá? Para menos. E o chefe dos investigadores, o chefe, tá vendo? Eu tô falando de chefia. O chefe dos investigadores saiu de férias, eu preciso entrar no lugar dele. Aí me chamaram. O chefe dos investigadores ganha uma remuneração a mais, né? Um dinheirinho a mais ali, né? E vai ganhar 8.000. Beleza. Aí eu vou ter que optar, né? Pela remuneração. Nossa, que difícil. Qual será que eu vou optar? 5.000 ou 8.000? Mas você tem um substituto que vai entrar ali, aí ele vai ter que optar por essa remuneração, já que ele está em funções acumuladas, como chefe, como investigador, ok? As substituições que vão ultrapassar 30 dias, por exemplo, ele não tirou férias, só férias, ele tirou uma licença-prêmio de 60 dias. Opa, aí já é diferente. Por quê? Porque se está acima de 30 dias consecutivos, você vai começar a receber a mais por isso, tá? Até 30 dias tem que optar pela remuneração. Se eu quero a minha, a de investigadora, ou se eu quero a de chefia. A partir do momento em que ultrapassou esses 30 dias, você vai começar a receber as duas coisas. Por quê? Você vai ter essa retribuição pecuniária em razão de você estar aqui praticamente exercendo não só a substituição, né? Você vai estar exercendo aqui a chefia, ok? Então, existem essas duas situações aqui importantes. Antes de 30 dias, tá? Aqui o substituto vai optar pela remuneração. Acima de 30 dias consecutivos, ele vai ter essa retribuição pecuniária aqui, em razão desses dias a mais dos 30 dias, ok? Bem tranquilo, tá? Essas situações aqui das formas de vacância. Não tem tanta complexidade como as formas de provimento, tá? Que as formas de provimento aqui são mais, vamos dizer, se elas são mais complicadinhas, tem mais detalhezinhos, mas é bem tranquilo. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui da CESP, só pra gente, eu coloquei o CESP que é mais direto, né? A gente não sabe que banca pode vir a acontecer, né? Mas fazer algumas questõezinhas da Sebrasp, vulgo CESP, para ver como que isso cai em prova, tá? Então, vamos lá para a primeira situação. A primeira questão diz o seguinte: acerca de provimento e vacância de cargo, emprego ou função pública,
Julgue o item seguinte. A readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público. Tanto a readaptação quanto a promoção. Sim, tá? Então está correta. Galera, é bem simples assim, né? Questão certa. Segunda situação. Com base na Lei 8.000, segunda situação não, segunda questão aqui. Com base na Lei 8.112, julgue o item que se segue. Será aposentado o servidor que, avaliado em inspeção médica para fins de readaptação, for julgado incapaz para o serviço público. É a chamada aposentadoria por invalidez. Correta também, tá? Bem tranquilinha essas questões, hein, CESP? Vamos dificultar, CESP? Opa, olha o tamanho da questão. Vamos lá. José, deixa eu destacar aqui se a gente tiver alguma situação para destaque. José, servidor público federal estável, praticou no ano de 2017 ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições do seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu a um processo administrativo disciplinar, beleza, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Massa. Improbidade administrativa gera demissão, tem que passar por processo administrativo disciplinar. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado nos termos da lei. Qual lei? Lei 8429, né, que é a nossa lei aí de improbidade. Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que é a Lei 84, e da Lei 8429, e os princípios das normas de ética do servidor público, com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo público que ele ocupava. Se ele foi demitido, certo? Certo. Sendo possível, por interesse da administração, a redistribuição do cargo vago para outro órgão do mesmo poder. Isso aqui acontece tanto para o servidor que quer essa distribuição, quanto para o cargo que ficou vago. Então, a distribuição ela pode acontecer, por exemplo, o servidor foi demitido, o cargo dele, a cadeirinha dele ficou vaga. A administração vai olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, isso aqui vai ficar tão ocioso, toma esse cargo vago aqui para você ou outro órgão do meu mesmo poder, certo? Eu sou aqui TRE, toma aqui esse cargo TJ, tá? Eu sou Polícia Civil, toma esse cargo aqui Hospital Público Estadual ou toma esse aqui Polícia Militar. Isso pode acontecer, tá? Essa redistribuição de cargos, tá? Vagos para um outro órgão do mesmo poder. Estaria errado, tá? Se aqui ele falasse remoção, mas se é retribuição, tá sim, está correta essa questão, beleza? Próxima questão. Ali dentro dessa questãozinha que contou toda essa história, cabe e provavelmente tinha mais uns 3 itens para perguntar, né? Acerca do acesso à informação dos servidores públicos e do processo administrativo no âmbito federal, julgo o item que se segue. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Não, tá? Aqui na questão da readaptação, o indivíduo que vai ser readaptado, ele não fica em disponibilidade. Ele sofreu aqui uma incompatibilidade física, né, que levou a essa incapacidade física. Eles encontraram, não, aliás, eles têm um cargo vago, eles têm um cargo que é compatível, mas ele não está vago. Ele pode assumir mesmo assim? Ele pode ser readaptado mesmo assim? Pode, tá? Então, na readaptação, o indivíduo ele vai ser readaptado mesmo que ele fique excedente. Então, ele não fica em disponibilidade ali quietinho em casa recebendo as suas remunerações, os seus vencimentos, esperando o cargo ficar vago. Não precisa, ele fica readaptado mesmo que excedente, tá? Então, essa questão aqui, ela está errada, ele não fica em disponibilidade até a vacância, tá? Ele fica mesmo excedente, ok? Mesmo que excedente. Próxima questão. De acordo com a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações, julgue o item. A exoneração causa a vacância do cargo e ocorre exclusivamente a pedido? Não. Por que não pode ser exclusivamente a pedido? Existe ainda a situação da exoneração a pedido, de ofício pela administração, quando o indivíduo
não entra em exercício dentro do prazo de 15 dias. Se ele é reprovado no estágio probatório, e a exoneração ali de ofício também pode acontecer para cargos em comissão. Tá vendo? Tem outras 3 situações para acontecer a exoneração de ofício pela administração. Então, não é exclusivamente, tá, a pedido do servidor, beleza? Então, essa questão aqui está errada. Próxima, mais uma. A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir. Após ser empossado, ou seja, tomar posse, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Qual que é o prazo legal? 15 dias. Tranquilo, direto, suave e reto. Questão correta. Próxima questão. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade do servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independente do interesse da administração. Ele pode pedir? Pode. Existem quais, em determinadas hipóteses, certo? Quais são essas 3 hipóteses que o indivíduo pode pedir remoção, tá? Independente do interesse da administração? Para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado, que foi removido de ofício pela administração, para tratamento de saúde de cônjuge, companheiro ou dependente, ou ainda para processo seletivo promovido, ok? Então, são essas 3 situações, essas 3 hipóteses aí que o indivíduo pode pedir remoção que independe do interesse da administração, ok? Então, essa questão está correta, tá? Então, ele pode sim, existe essa possibilidade nessas 3 hipóteses de pedir remoção que independe do interesse da administração, tá? E aqui, nossa última questãozinha, a respeito das disposições da Constituição Federal e da legislação que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, né? Isso aqui é específico, mas, né, é a 8.112 também, ok? Julgue o próximo item. Demissão, promoção ou morte de servidor público são situações que geram vacância do cargo público. Demissão, sim. Promoção é forma híbrida. E morte também, tá? É uma situação, eu nem coloquei aqui no rol, tá, de formas de vacância, porque ela é tão óbvia, né? O indivíduo morreu. O que você acha que o cargo público dele vai ficar vago, vai ficar ocupado pela sua alma, pelo seu espírito? Não, filho. Se ele morreu, tchau e benção, cargo vago, chama o próximo, redistribui e acontece alguma coisa assim. Beleza? Então a questão também estava correta. Tudo bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima ocasião, até uma próxima aula. Aguardo vocês. Beijão, tchau, tchau, bons estudos.